Bom, pessoal, então vamos tratar aí do assunto, correspondente sobre diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde. Acompanhe comigo. Olha só, galera, nós vamos tratar aqui a respeito das diretrizes que constam na Constituição Federal do SUS, diretrizes do Sistema Único de Saúde, que você encontra no artigo 198 da Constituição Federal, tá? Vale lembrar para você que você vai ter que tomar um certo cuidado, porque a banca examinadora, de repente, pode fazer uma questão, criar uma questão, elencando aí diretrizes e princípios. De repente, ela quer saber a respeito das diretrizes. Então, é importante você guardar que as diretrizes estão na Constituição Federal. E os princípios constam na Lei 8.080, na Lei Orgânica aí da Saúde, Princípios do SUS, que nós vamos verificar que eles constam no artigo 7º da Lei 8.080, tá certo? Outro questionamento que pode ocorrer também em provas de concursos é a respeito dos princípios doutrinários e organizativos. Os doutrinários você vai encontrar, na verdade, são três, na verdade, que nós vamos ter. E os princípios organizativos você também precisa saber quais são. Eu vou tratar desse assunto aqui também, aproveitar esse vídeo, essa aula, para a gente trocar uma ideia a respeito desse assunto, tá certo? Então, guarde aí diretrizes, Constituição Federal, princípios, Lei 8.080. Então, vamos lá. O artigo 198 da Constituição Federal diz o seguinte: as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí vem o que é pertinente para a nossa aula de hoje, Diretrizes. Quais são as diretrizes mencionadas no artigo 198 da Constituição Federal? Olha só, galera, apareceu aí para você. Nós temos essas diretrizes, olha, são 3 diretrizes, fácil de guardar, muito fácil de guardar. Você vai precisar lembrar dessas palavrinhas mágicas aqui que eu coloquei em verde para você, ó. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Tudo bem? Então, o que é a descentralização? Uma diretriz que está na Constituição Federal, no artigo 198. A descentralização, pessoal, é um conceito ligado ao poder decisório. Tudo bem? O poder de decisão. É a redistribuição, podemos entender dessa forma, tal? Redistribuição de responsabilidades, tá? Responsabilidades. Então, é um conceito ligado à autonomia. Vai ficar meio apertado aqui, mas dá para vocês entenderem, A autonomia. Então, isso significa dizer que os entes, terão autonomia para tomar decisão. Isso é muito bom, muito importante, porque dando mais autonomia, você gera responsabilidade e a resposta ela é mais rápida, por conta do poder decisório está na mão da pessoa certa, ok? Então, ele diz assim, as diretrizes, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Cada esfera de governo aqui, que é mencionado, justamente são os entes federados, que eu costumo chamar de DEMO. É isso. Você está vendo essa aula pela primeira vez? Nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui, tá? Essa sigla aqui. DEMO. O que é o DEMO? Distrito Federal, Estados, Municípios e União. Esses são os entes federados, ou seja, esfera de governo. Então, cada esfera de governo terá uma direção. Isso é bem interessante também. Está no artigo 16, 17 e 18 da Lei 8.080. Então, você vai ter a direção nacional, direção estadual e direção municipal aí do SUS, tudo bem? E de maneira descentralizada, redistribuída, com o intuito de poder decisório para cada uma delas, certo? A segunda diretriz é o atendimento integral. Opa, passei aqui, voltando. A segunda diretriz é o atendimento integral. O atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, ou seja, de prevenção, mas é preciso também fazer promoção e recuperação, que seriam mais curativas, corretivas, ok? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Ou seja, o atendimento integral dá uma ideia de continuidade, de uma determinada necessidade
que um indivíduo ou um grupo de pessoas possam ter. Vamos lá, vamos pensar num exemplo, que talvez fique até mais fácil você entender. Imagina que uma pessoa sofreu um acidente, foi levada até um hospital, né? Um hospital de urgência, chegando lá, teve um atendimento ali imediato por conta da necessidade, foi feito ali um raio-x e descobriu que aquela pessoa está com o braço fraturado, teve uma fratura no braço. Ok? Aquela pessoa, obviamente, vai ter ali o atendimento necessário naquele momento, legal. Saindo dali, aquela pessoa vai ser encaminhada para um ortopedista, para um fisioterapeuta, alguma coisa de uma necessidade específica ali. Então, é uma ideia de atendimento, de dar continuidade a uma necessidade especial, específica, para aquele cidadão, para aquele paciente, tá certo? Então, a gente sempre pode pensar dessa forma, tá? Um caso que ocorreu, um caso concreto, pode ser um grupo também de pessoas, não importa se sejam minoritários ou não, você tem ali uma necessidade que precisa dar continuidade. Então, por isso essa palavra integral, né? A saúde, ela é integral, ela tem que dar continuidade. Prevenção, promoção, recuperação, tudo bem? Não pode deixar ali a esmo o cidadão, o paciente. E temos aqui também a participação da comunidade, que é outra diretriz elencada na Constituição Federal. E a participação da comunidade é a comunidade participando, né, do processo de políticas públicas, de política em saúde, tudo bem? É um controle social que mais aprofundado isso você vê na Lei 8.142/90. Então, essas são as diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É até fácil aí de você guardar, porque normalmente as bancas examinadoras podem misturar com os princípios que constam na Lei 8.080 e podem também misturar com as competências, com as atribuições que constam no artigo 200 da Constituição Federal. Então a banca examinadora cria lá uma questão, coloca no enunciado mais ou menos assim: de acordo com a Constituição Federal, as diretrizes do SUS são, Aí coloca lá, alternativa A, uma atribuição, alternativa B, uma atribuição, um objetivo, e aí você vai ter que tomar cuidado com isso. Se você conseguir guardar essas 3 palavras aqui, basicamente, né, descentralização, atendimento integral, 2 palavras aí em conjunto, e participação da comunidade, você com certeza absoluta acertará questões ligadas às diretrizes, ok? Beleza? Continuando, a Lei 8.080 vai tratar dos princípios e diretrizes. Apesar do título, né, ser princípios e diretrizes, ela menciona, na verdade, ela traz para a gente os princípios. Por quê? Porque as diretrizes já foram mencionadas na Constituição Federal, ok? Olha só o artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Olha só que interessante, né? O artigo 7º da Lei 8.080, ele faz menção às diretrizes que constam no artigo 198. Mas, a bem da verdade, nós vamos ter aqui o quê? Os princípios elencados, certo? Então, vamos ver que princípios são esses. Primeiro princípio, o princípio da universalidade. Com certeza absoluta, o princípio mais conhecido aí que nós temos, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, universalidade, que é uma ideia que a saúde é um direito de todos e todos têm acesso. Não importa quem seja, rico, pobre, tudo bem, estrangeiro, brasileiro, todas as pessoas têm direito a acesso à saúde, independentemente. É bem interessante a gente visualizar isso. Universalidade, universal, uma coisa ampla. Temos aqui também o princípio da integralidade de assistência, que tem muito a ver com a diretriz que consta lá no artigo 198 da Constituição Federal, ok? Integralidade da assistência, depois a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado. Por enquanto, eu quero que você guarde, memorize quais são os princípios, ok? Princípio da preservação da autonomia. É um princípio, gente, que o
o usuário, ele tem o direito de escolha, ele tem condições de escolher. É a questão da liberdade, também que consta no artigo 5º da Constituição Federal, direito à liberdade, né? Então, você tem que preservar a autonomia do paciente, ali, do usuário. Claro, desde que essa escolha não interfira na escolha dos demais. Igualdade, princípio da igualdade. Aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, porque as bancas examinadoras elas estão tratando a igualdade como equidade, certo? A equidade é justamente você perceber, visualizar as desigualdades e ser mais justo possível, tá certo? Por quê? Porque, vamos lá, a Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É bem interessante, né? Está no artigo 5º da Constituição Federal. Só que tem que tomar um cuidado, porque essa igualdade é uma igualdade formal. O que significa isso? Que essa igualdade formal, que é perante a lei, vamos dizer assim, né? Ela pode, de repente, ser desigual para os demais. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, por isso que a equidade é mais interessante nesse sentido. Porque a equidade vai tratar das desigualdades. Mais para frente eu vou mostrar isso para você também. Temos um outro princípio, chamado princípio do direito à informação. Ou seja, a pessoa ela tem acesso à informação, ela tem esse direito. Exemplo, paciente quer ter acesso ao seu prontuário. Pode? Com certeza absoluta que pode. É um direito que ele tem, né? Acesso à informação. Direito de informações. Olha que interessante, a gente tem direito à informação, que se trata um direito para a pessoa, e direito de informações, que é algo mais coletivo. Ou seja, o Sistema Único de Saúde ele precisa repassar dados, informações à população como de uma maneira geral. Utilização da epidemiologia. Epidemiologia a gente pode entender que é uma ciência, né, que vai estudar as doenças, os agravos, ok? O que pode ocorrer de casos epidemiológicos, e aí você tem os epidemiologistas, que é uma série de pessoas aí que vão tratar a respeito de assuntos ligados à doença e justamente verificar os fatores, determinantes e condicionantes que podem afetar a população, agravar, né? Então a epidemiologia vai fazer estudos relacionados a isso, a fatores, tá certo? Participação da comunidade, que é um princípio e também é uma diretriz, você visualizou isso comigo, né? Participação da comunidade, que é tá com controle social, a comunidade participar de conferências, conselhos de saúde, tudo bem? Agora só toma cuidado, tá? Conferências e conselhos de saúde não são mencionados na Lei 8.080, tá bom? Isso aqui é mencionado na Lei 8.142/90. Ou seja, participação da comunidade é um princípio elencado na Lei 8.080, mas como isso ocorre, você vai verificar na Lei 8.142/90. Bom, além disso, nós também temos a descentralização político-administrativa, que é justamente aquele conceito de autonomia, redistribuição de responsabilidades, que eu comentei para você na diretriz lá da Constituição Federal. Então a gente consegue observar que é um princípio e também uma diretriz. Integração em nível executivo das ações, ou seja, quais são as ações aí que precisam estar integradas. Isso significa dizer que o SUS precisa ter uma visão sistêmica. O que é ter uma visão sistêmica, gente? Ter uma visão sistêmica é ter uma visão do todo. Ou seja, por exemplo, um fator saneamento básico vai afetar o quê? A saúde. Um fator alimentação, nutrição vai afetar a saúde. Então nós precisamos ter ações ligadas a isso para que, obviamente, possamos ter a possibilidade, pelo menos, né, de redução aí das doenças e dos agravos. Além disso, também temos aqui a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos como princípio, ou seja, um princípio voltado à gestão, a como gerenciar, né, recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos no âmbito da saúde. Outro princípio, capacidade de resolução dos serviços,
Ou seja, é um princípio voltado à eficácia, que é muito importante também. Nós precisamos dar ênfase nos resultados e como resolver problemas, né? Organização dos serviços públicos, um princípio aí voltado à organização, à ordem, né? A capacidade que a administração pública no âmbito da saúde precisa ter nesse sentido. E organização de atendimento ao público, atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica. Esse aqui é um princípio novo, ele foi elencado depois da Lei 8.080, mas bem importante, né, porque se percebeu a necessidade específica das mulheres e vítimas de violência doméstica, né? É bem interessante colocar um princípio a esse respeito e aí, a partir desse dispositivo, o Sistema Único de Saúde ter ações ligadas a isso. Bom, quero mostrar aqui para você algo bem interessante a respeito do artigo 198 da Constituição Federal e da Lei 8.080, artigo 7º. Olha só, desse lado aqui você encontra as diretrizes, conforme eu coloquei aqui no quadro, né? E desse outro lado, os princípios, né? Então, como diretrizes, nós temos descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. E nós temos os princípios que foram mencionados no artigo 7º. Descentralização político-administrativa, integralidade de assistência e participação da comunidade. Eu coloquei dessa forma por quê? Porque, obviamente, né, são semelhantes aí a essas diretrizes com esses princípios. E vale lembrar para você que o artigo 7º nos traz uma série de outros princípios além desses, ok? Vamos lá? Em falar em princípios, eu quero agora tratar um por um aqui com você. É preciso isso? Com certeza absoluta. Não adianta só a gente ter uma ideia das palavras-chave, né? Nós precisamos ter todo o enunciado de cada inciso que trata dos princípios da Lei 8.080. Por quê? Porque muito provavelmente é assim que a banca examinadora vai tratar na sua prova, tudo bem? Então visualiza aí comigo que o princípio da universalidade de acesso, que a gente já tratou isso, né? Diz assim, ó, universalidade de acesso ao serviço de saúde, olha só, em todos os níveis de assistência. Ou seja, as pessoas terão acesso à saúde em todos os níveis. Então, uma palavrinha-chave aqui, com certeza absoluta, para a gente resolver uma questãozinha sobre universalidade, é a palavra todos. Depois nós temos aqui também a integralidade de assistência. E aí vem todo um conceito relacionado a isso, ó. É entendida como um conjunto articulado e contínuo. Lembra que eu comentei? Continuidade das ações e serviços preventivos, curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, imagina que uma pessoa tem uma necessidade ali específica para continuar fazendo um tratamento ali de fisioterapia, certo? Então, a gente pode entender que isso faz parte da integralidade de assistência. Depois nós temos aqui também a preservação da autonomia, ou seja, como havia já comentado para vocês, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, ou seja, as pessoas têm a condição de tomar decisões nesse sentido aqui, ok? Temos aqui também a igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, que é aquilo que eu comentei para vocês, que as bancas examinadoras utilizam mais o conceito da equidade, ok? Temos aqui também direito à informação, as pessoas assistidas sobre sua saúde, então as pessoas têm acesso às informações relacionadas, né, a ela, o seu dia a dia, a sua saúde. Além disso, divulgação de informação, tá aqui, ó, para você, quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, ou seja, o que aquelas pessoas têm acesso, o que aquelas pessoas têm direito de utilização, né? O que aquela unidade de saúde oferece às pessoas. Mais uma aqui, utilização da epidemiologia
para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática. Ou seja, cria-se políticas públicas, criação de políticas voltadas aí à saúde, a partir do momento em que se utilizou informações, dados, né, estatísticas relacionadas à epidemiologia. Continuando, participação da comunidade. Como eu falei para você, nós temos isso como princípio e de maneira mais aprofundada de como isso pode ocorrer na Lei 8.142/90. Temos aqui também a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Então você vê que isso consta também lá na Constituição Federal como uma diretriz, o poder de decisão, a autonomia de tomar decisões, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. Até porque, gente, o município está mais próximo do cidadão, né? Então, por estar mais próximo do cidadão, é mais interessante dar essa ênfase de descentralização para os municípios. Mas nós também temos um outro conceito que é a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Então, a hierarquização nós podemos pensar nos níveis aí da rede de saúde, tá? Níveis aí de complexidade. E regionalização é dividir, vamos dizer assim, fatiar, né? Por exemplo, o município, ou o estado mesmo em si, não importa aqui no caso, no intuito de você ter casos, né, mais específicos para cada tipo de região. Por exemplo, tem certas doenças, epidemias que ocorrem numa determinada região. Então você consegue alocar melhor recursos para essa área se você trabalha de maneira regionalizada. Então essa é a ideia. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Ou seja, integrar todas as ações relacionadas a isso. Que é aquilo que eu comentei para você, de ter uma visão sistêmica. Ok? Próximo, 11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Então, conjugar, ou seja, aqui é um princípio ligado à gestão, conforme havia dito para vocês, tá certo? Temos aqui mais 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência, que tem a ver com a eficácia, né? Mais organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade dos meios para fins idênticos, ou seja, a gente tem que procurar, né, não ter duplicidade. O que se deseja alcançar? Quais são os fins? De repente, tem muitos meios, muitos processos que acabam travando a máquina administrativa, muita burocracia, né? E 14, organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garante, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico, cirurgias plásticas reparadoras, guarda isso aqui também, né, importante, em conformidade com a Lei 12.845, de 1º de agosto de 2013. Isso aqui, como eu falei para você, é novo, é a redação nova da Lei 13.427, de 2017. Bom, agora eu quero tratar com você aqui a respeito, né, dos princípios doutrinários e princípios organizativos, que pode ser tema também na sua prova. Quais são os princípios doutrinários? Está aqui no quadro, universalização, equidade e integralidade. Esses são os princípios doutrinários. Anota isso aí que é importante. Princípios organizativos: regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Esses são os princípios organizativos. Claro que eu trouxe conceitos aqui para vocês de cada um deles. Rapidamente nós vamos verificar. Olha só, princípios doutrinários, universalização. Qual o conceito que nós podemos ter a respeito disso? A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas,
Muito simples, né? Universalização, universalidade, todos têm acesso, todos têm direito. Cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. E aí temos a equidade, que você viu comigo que na Lei 8.080 ela trata da igualdade, mas como eu falei para você, hoje é muito mais interessante chamar isso de equidade, porque o objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades, tá? Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas, certo? Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Bem interessante esse conceito, né? Integralidade. Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento, a reabilitação. Olha que interessante. Então, quando você vê questões relacionadas a que aquela pessoa está passando por uma fase de reabilitação, de tratamento, ele muito provavelmente vai estar se referindo à integralidade. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Eu trouxe também uma ideia aqui para você visualizar comigo, né? Ó, de universalização, como você pode observar aí, apareceu um desenho para você, né? Todas as pessoas ali, no caso, têm o direito. A equidade, olha só que ilustração bacana essa, né? Veja bem que interessante. Deixa eu grifar aqui para chamar sua atenção. Esse primeiro quadrinho aqui é um quadrinho de igualdade, tá? Olha só, igual para todos, tá vendo? Ó, cada um tem um caixotezinho aí para assistir o jogo. Porém, olha só esse personagem nosso aqui, esse outro personagem e esse miudinho aqui, né? Coitado. Não consegue assistir por conta da cerca que está ali. Agora, quando a gente trata da equidade, eu vou tratar das desigualdades. Olha só a diferença, né? Um caixotinho para esse mediano e para o nosso pequenininho aqui tem 2 caixotes para que ele consiga assistir ali ao jogo. Ok? Legal. E temos, claro, a integralidade, que é uma visão sistêmica, né? De necessidades e de dar continuidade a um serviço que iniciou. Então, imagina aquilo que eu comentei para você, né? O camarada chega lá na urgência, é atendido, depois ele vai passar por outras áreas, né, da saúde para dar continuidade de tratamento, de reabilitação, conforme está dizendo aqui esse conceito. Bom, e nós temos também os princípios organizativos. Olha só, esses princípios organizativos são os seguintes: regionalização e hierarquização. Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica. Olha só, então guarda isso para regionalização. Planejados a partir de critérios epidemiológicos, eu comentei isso para vocês também, lembra? E com definição e conhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Temos aqui também um princípio organizativo: descentralização e comando único. Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva, prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Então, tá vendo? Ó, redistribuir poder, como eu falei, poder decisório e responsabilidade entre os 3 níveis de governo, né? Ou seja,
nacional, estadual e municipal. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, ou seja, o comando, quem está ali no comando, né? Onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. E nós temos um outro princípio organizativo chamado participação popular. A sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que eu mencionei para você também nesse vídeo, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. E isso, como eu falei para vocês, lá na Lei 8.142/90, menciona de uma maneira bem mais abrangente e específica ao mesmo tempo, para a gente entender um pouquinho mais como que ocorre a participação popular. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver questões de provas anteriores. Eu trouxe 6 questões aqui para você resolver comigo nesse vídeo, tá? Para você ficar craque na matéria aí de legislação do SUS. Não é à toa que é chamado de treinamento gabaritando o SUS. Por quê? Porque é sempre essa ideia, né, de ter a teoria e também resolução de questões, que é isso que vai fazer você realmente entender como o tema pode ser abordado em provas de concurso, tudo bem? Então vamos lá, olha só. A questão não tem numeração a questão, né? Ela é de 2016, ela diz assim: o Sistema Único de Saúde pode ser entendido a partir da seguinte imagem. Um núcleo comum que concentra os princípios doutrinários de uma forma de organização e operacionalização, que são os princípios organizativos, e assinale a alternativa correta sobre quais são os princípios do SUS. Então, a gente tem princípios doutrinários e princípios organizativos. Alternativa A, princípios doutrinários: humanização, despotismo e integralidade. Foi isso que a gente viu, galera? Não, né? Com certeza absoluta não. Então já dá para eliminar essa alternativa A, né, galera? Alternativa, nem vou olhar o restante. Alternativa B, princípios doutrinários: universalidade, equidade e integralidade. Princípios organizativos: regionalização e hierarquização. Opa, esse é o nosso gabarito, tudo bem? Alternativa B. Então nós temos universalidade, equidade e integralidade como princípios doutrinários e princípios organizativos, regionalização e hierarquização. Ah, prof, não tem todos, porque todos, ó, visualiza aí comigo, né? Nós teríamos aqui, correto? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó, princípios doutrinários: universalização, equidade e integralidade, e princípios organizativos: regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Mas, de qualquer forma, né, pessoal, não está errado isso aqui, mesmo que não esteja completo. Na alternativa C, princípios doutrinários: universalidade, ok, equidade, ok, integralidade, ok, centralização não, né, galera? É descentralização. Na alternativa D, universalidade, equidade e fracionalidade? Pô, isso não. Então, por isso, ficamos com a alternativa B nessa questão. Caminhando, vamos resolver mais uma questão de 2018. Diz assim: entre os princípios e as diretrizes do SUS estão, vamos lá, alternativa A, a centralização administrativa e a universalidade do acesso. Bom, gente, não é descentralização, né? É descentralização, certo? Então, alternativa A, errada. Alternativa B, participação da comunidade na gestão e a centralização administrativa. Poxa vida, de novo, né? Então, tá errado isso. Alternativa C, universalidade como princípio e integralidade do atendimento. Opa, esse é o nosso gabarito. Realmente, isso aqui é um princípio, Lei 8.080, e nós temos a integralidade do atendimento, que é uma diretriz, olha só que interessante, hein? Que consta na Constituição Federal, certo? Independência da gestão e contratualização do cuidado, não. Então, vamos continuar. Mais uma questão de 2018, da Banca VUNESP, Prefeitura de Sertãozinho.
De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, a integralidade. Vamos lá. Alternativa A. Garante à população acesso imediato às ações e aos serviços públicos em todos os níveis de atenção à saúde. Alternativa B. Reafirma a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais no que se refere à atenção e recuperação da saúde das comunidades. Alternativa C. Preconiza que a atenção em saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de grupos de pessoas, ainda que minoritários, em relação à população. Alternativa D. Gerencia as atribuições dos gestores municipais e estaduais para garantir a eficiência e efetividade das ações de saúde para a população. Ou alternativa E. Reassegura a formação e o funcionamento dos conselhos de saúde, impulsionando a participação da população na elaboração de políticas públicas. Galera, nós vamos ficar com a alternativa C. Preconiza que a atenção à saúde deve levar em consideração, deixa eu só pegar aqui o marca-texto, as necessidades específicas de grupos de pessoas, né? Ou seja, aquela coisa de integrar as pessoas à atenção à saúde, a saúde como um todo, ok? Beleza? Bom, na alternativa A, dá pra gente enxergar aqui que está tratando do quê? Da universalidade. Já na alternativa B, nós podemos pensar na equidade, certo? Na alternativa C, gerencia as atribuições dos gestores, vai falar sobre a utilização dos recursos, ok? De maneira eficaz, então não dá para marcar, né? Reassegura a formação e funcionamento de conselhos de saúde. Aqui está se referindo ao princípio da participação da comunidade. Certo? Caminhando, vamos lá? Mais uma questão, galera. Questão 2016, Banca CESP. A respeito do Sistema Único de Saúde e de Políticas e Programas Sociais de Saúde, julgue o item subsequente. São considerados princípios do SUS a participação da comunidade e a utilização da epidemiologia para a definição de prioridades em saúde pública. Maravilha, tá corretíssimo. Nós verificamos isso no decorrer desse vídeo aqui, dessa aula, né? São dois princípios aí, além de outros, obviamente, que constam na Lei 8.080, artigo 7º. Beleza? Caminhando, mais uma questão, 2017. Entre os princípios do SUS, há um que organiza os serviços em níveis de complexidade tecnológica e outro que baseia a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo, de acordo com a proximidade entre as esferas de governo e a comunidade. Gente, olha só, né? Aqui está dizendo o seguinte, né? Redistribui as responsabilidades. Eu bati na tecla bastante a respeito disso. Ó, eu nem vou pensar na primeira parte, na segunda aqui. A segunda parte, porque tem um E aqui, tá vendo? Então, você tem, ó, deixa eu grifar aqui. Então, você tem essa primeira parte que fala de organização dos serviços em nível de complexidade tecnológica. E aí você tem essa outra parte aqui. Opa, não era isso que eu queria. Deixa eu apagar. Pronto. E temos uma outra parte aqui. Espera aí, gente. É ao vivo e a cores é assim mesmo, tá? Ó, que fala outra que baseia a redistribuição de responsabilidades. Então, veja. Redistribuição de responsabilidades, você deve se lembrar, né? O que é mesmo? Isso, descentralização. Então, se é descentralização, olha só. Tá aqui, ó, descentralização, descentralização, descentralização. Então, logo, meu amigo, a gente pode passar a régua na B, certo? Passamos a régua também na D. Ok? E aí você fica aí, ó, alternativa A, hierarquização, alternativa C, equidade, alternativa E, regionalização. Bom, ele fala de A1 que organiza os serviços em níveis de complexidade tecnológica. O que é isso? É regionalização? Está falando de regiões? Não, está falando de níveis. Tem alguma coisa a ver com equidade? Também não, né? Acho que dá para você matar a charada aí que não. E aí, me fala. Coloca aí. O que você acha? Hierarquização ou regionalização? Hã? Pensa aí. Níveis. Se você pensar em níveis, nós vamos pensar nisso aqui, ó. Pensa numa estrutura, níveis. Bom, se eu tenho aqui uma estrutura vertical,
Poderia até ser horizontal também. O que, que nós vamos ter? É isso aí, hierarquização, certo? Então, logo gabarito nossa questão, alternativa A. Ficou claro isso para você? Bora continuar. Mais uma questão. Mais uma questão da Banca CESP 2018 diz assim: as articulações das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, correspondem ao princípio da universalidade. E aí, certo ou errado? Ó, enquanto você vai... Coloca aí no comentário, pô, né? Enquanto você coloca aí no comentário, lembra que eu comentei a respeito desse assunto agora há pouco, da universalidade, lembra? Da integralidade, da equidade, né? Então, quando se trata de serviços preventivos, curativos, individuais, coletivos, essa articulação de ações, qual que é o intuito aqui? É uma visão sistêmica. Ó, então, enquanto eu estou escrevendo aqui, você já está jogando aí, né? Espero no comentário a sua resposta. Bom, então veja, se está se referindo a uma visão sistêmica, é você integrar. Logo, a questão está errada, né? Porque o correto aqui, então, logo é integralidade. Integralidade e não universalidade. Vê que não fala de todos terem acesso à saúde, essa coisa toda. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Viu que como que o tema pode ser abordado na sua prova, né? A respeito da parte teórica da matéria, e também resolvemos aí uma série de questões para que você possa observar como que isso pode ser abordado. Tudo bem? Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para agente comunitário de saúde. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório Gabaritando Gramado, Agente Comunitário de Saúde. E olha só as vantagens que você terá no nosso curso online preparatório. Se liga aí, ó, dá uma olhadinha aqui comigo para você observar. Você vai ter acesso imediato ao curso, tá? Acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Teoria e questões comentadas durante as aulas, material em PDF das aulas e além disso tudo, dois super grandes bônus que nós estamos fazendo. Caderno de questões, questões gabaritadas para você treinar e apostilas de todas as matérias. O valor normal do curso seria R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,65. Mas calma, você não vai pagar por isso. Apenas, olha só, gente, promoção especial de lançamento. R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 19,65, tá? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, olha só que maravilha. Você vai clicar no botão, no link que está abaixo aí do vídeo, tá? Abaixo do vídeo aí você vai encontrar um link do curso preparatório na barra de descrição ou na barra de comentários. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, beleza? Se tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso. Espero você dentro da plataforma. Clica no link aí, faça a sua matrícula e inicie a sua preparação aqui com a gente no Vencendo Concursos. Um grande abraço, valeu e até mais.